Fala pessoal, tudo bem? Um assunto que muita gente me pergunta a respeito do lucro real para e-commerce. Existem muitos gurus aí na internet falando que o lucro real para e-commerce é que compensa para todo mundo, regra geral vai falando para todo mundo mudar a sua empresa para o lucro real. Mas será que de fato realmente é assim? O lucro real é melhor para todo mundo? Vou falar um pouco a respeito disso nesse vídeo. Se você está chegando agora, meu nome é Wagner, eu sou aqui da Avance Contábil. Nosso escritório de contabilidade há mais de 40 anos, eu particularmente desde 1999. Se você gostar do conteúdo, curta o vídeo, compartilha, deixe seu comentário, é muito importante para essa informação chegar a mais pessoas. Pessoal, então na internet aí tem muitas pessoas querendo simplesmente vender o seu próprio curso e vão falando ali sem ter um conhecimento técnico a respeito da tributação, sem conhecer profundamente ali os tributos. A pessoa, tudo bem, até pode ter uma pequena loja que faz as vendas na internet, mas já vai logo falando que o lucro real é bom para todo mundo. E a gente sabe que não é assim que funciona. O lucro real ele pode de fato ser vantajoso para alguns tipos de empresa, mas em contrapartida para outros tipos de empresa pode ser uma grande dor de cabeça, inclusive estar pagando um imposto 2 vezes maior do que as outras modalidades. Então eu aqui como responsável técnico, contador, há mais de 20 anos me sinto aí na obrigação de estar colocando os pingos nos is, vamos se dizer assim. Então o lucro real ele tem algumas particularidades e eu vou aqui nesse vídeo tentar explicar de uma maneira por cima, mas depois eu trago conteúdos mais aprofundados a respeito do lucro real nesse vídeo em específico, focando única e exclusivamente para os e-commerces. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente se aprofundar no lucro real, a gente precisa entender que existem impostos que incidem sobre o lucro líquido, tá? Isso é importante de vocês frisarem na cabeça de vocês. Existem impostos que incidem sobre o lucro líquido, existem impostos que incidem sobre a movimentação de mercadorias, circulação de mercadorias, que seria o ICMS, e existem contribuições também que incidem sobre o faturamento. Outra questão importante também que vocês precisam entender, o conceito, que aí quando chegar na prática vai ficar melhor o entendimento, é que existem impostos que incidem na modalidade cumulativa ou na modalidade não cumulativa. Eu vou explicar cada um deles. Por exemplo, o ICMS, ele é um imposto que incide, tem a natureza não cumulativa, porque ele incide apenas sobre o valor agregado à mercadoria. O que isso significa? Você compra uma mercadoria por 100, vende por 200, o seu ICMS ele vai incidir só sobre aquilo que você agregou na sua venda. Então você comprou por 100, vendeu por 200, o ICMS vai incidir somente sobre os 100 que você agregou. Essa modalidade é a modalidade não cumulativa. Ela incide apenas sobre o valor agregado ao produto antes de fazer a revenda. Já os impostos que incidem na modalidade cumulativa vai incidir sobre o valor total. Se você compra 100, uma mercadoria por 100, vende por 200, o imposto vai incidir sobre os 200. Então é importante vocês conhecerem esse conceito da cumulatividade ou não cumulatividade dos impostos, que fica mais fácil entender os cálculos posteriormente. O lucro real, então, é uma modalidade que todos os impostos incidem na modalidade não cumulativa. Por exemplo, o ICMS você comprou por 100, vendeu por 200, o ICMS vai incidir
sobre os 100 que você agregou antes de realizar a venda. O PIS e o COFINS, da mesma maneira, é não cumulativo, vai incidir apenas sobre o valor agregado aos produtos. Importante frisar que na modalidade do lucro real, a alíquota de PIS e COFINS ela é mais cara. Embora incida na modalidade não cumulativa, vai incidir somente sobre a diferença que você agregar ao produto, porém a alíquota é mais cara. A alíquota do COFINS é 7,6 e do PIS 1,65, vai dar o total de 9,25, embora incida na modalidade não cumulativa. E o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incide de fato no lucro real sobre o lucro líquido da sua operação. Então vamos imaginar, se você fatura 100 mil bruto em um mês, você tem uma margem apertada de 5%, faturou ali líquido no mês apenas 5 mil reais, então você vai pagar 9% sobre os 5 mil reais, que foi sobre o lucro líquido, 9% de contribuição social e 15% de imposto de renda. Nós temos também um adicional de 10% de imposto de renda sobre o que ultrapassar 20 mil de lucro líquido no mês. Como nesse nosso exemplo, a gente faturou 100 mil bruto e 5 mil líquido apenas, então não vai ter o adicional de 10% daquilo que ultrapassar 20 mil de lucro líquido, porque o nosso lucro líquido foi apenas de 5%, ou seja, 5 mil. Pessoal, então, primeiramente, entendendo esse conceito da não cumulatividade no lucro real, fica mais fácil o entendimento para entender, por exemplo, no lucro presumido, onde o PIS e COFINS incide de forma cumulativa, ou seja, sobre o valor total do faturamento. Por esse fato que a alíquota no lucro presumido é de 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Ele tem a alíquota menor no lucro presumido de PIS e COFINS, mas vai incidir sobre o valor agregado total, de maneira cumulativa. Então, para que vocês possam visualizar melhor, vamos imaginar uma empresa que fatura 100 mil reais e eu vou dar de exemplo os impostos que pagariam no Simples Nacional, no lucro presumido e no lucro real, para ver se realmente o lucro real compensaria ou não nesse caso. Uma empresa faturando 100 mil reais, ela estaria pagando no Simples Nacional cerca de 8,83% de impostos, 8,83% de impostos sobre o faturamento bruto. Vamos arredondar aqui para ficar fácil o entendimento, 9% de imposto. Já no lucro real, essa mesma empresa faturando 100 mil pagaria cerca de 15% de impostos, mesmo no regime, mesmo o lucro real sendo um regime não cumulativo, incidindo somente sobre o valor que é agregado ao produto. Por que é um imposto maior? Porque as alíquotas do PIS e da COFINS são mais caras no lucro real, 7,6% a COFINS e 1,65% o PIS. E também o ICMS, que você paga uma alíquota reduzida dentro do Simples Nacional, da guia do Simples Nacional. Já no lucro real você paga a alíquota, por exemplo, aqui em São Paulo, 18%, mas alguns estados são 17%, 19% ou 20% de ICMS, é a regra geral. Mesmo incidindo apenas sobre o valor agregado no regime não cumulativo, juntando todos os impostos no lucro real, PIS, COFINS, ICMS, imposto de renda e contribuição social, dá uma carga tributária de cerca de 15% para essa mesma empresa que fatura 100 mil reais, enquanto que no Simples Nacional, essa empresa que fatura 100 mil reais paga 9% de imposto. Então é importante ficar muito atento com o que é falado pela internet, aí na internet, que nem sempre o lucro real é a melhor opção para todo mundo. Pelos nossos estudos aqui que fazemos, que trabalhamos com empresa do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, a partir de um faturamento de 300 mil reais mensais, mais ou menos, aí dá para começar a se pensar a
sair do Simples Nacional, ir para o regime do lucro presumido ou do lucro real, tá? Mas, via de regra, para uma pessoa que está começando, fatura até 50 mil, 100 mil reais por mês, de fato não compensa logo de cara migrar para o regime do lucro real. É muito importante isso, que fique atento com informações que circulam na internet de pessoas que nem contadores na verdade não são. O que acontece é que algumas empresas do regime do lucro real, em alguns estados específicos determinados, por exemplo, os estados do sul, existe uma regra de crédito presumido. O que é esse crédito presumido? É um benefício fiscal, um incentivo fiscal para que mais empresas vão estar sediadas nesses estados do sul. O que eles fazem? Por exemplo, o ICMS, que seria ali uma carga tributária de 17%, por exemplo, 19%, eles dão um crédito presumido para essa empresa, para ela ir se instalar lá no sul, e o contribuinte fica sem pagar cerca de 80% desse ICMS. Então, nessa carga tributária aqui que eu estou dizendo, lógico, a maior parcela que tem nesses 15% de imposto no lucro real é devido ao ICMS, a maior fatia. Desses 15%, o Estado ele dá um crédito para esse contribuinte, a carga tributária cai de 15% para cerca de 7% no total. Ainda assim fica uma leve diferença do lucro real para o Simples Nacional, o que no Simples Nacional dá cerca de 8, 9% para esse faturamento aqui de 100 mil. Se você vai para um estado que tenha o benefício fiscal do crédito presumido de ICMS, mesmo no lucro real você vai pagar uns 7, 7,5%, fica uma diferença de cerca de 1% aí de imposto. Com relação a um faturamento de 100 mil reais, 1% de economia dá cerca de R$1.000 que você economizaria estando no lucro real em um estado que tenha esse benefício fiscal. Só que é importante frisar que para você fazer jus a esse benefício fiscal, você precisa cumprir algumas regras perante o Estado, né? Geralmente em alguns casos, você precisa contar com um escritório de contabilidade que trabalhe com o lucro real, que geralmente as empresas de contabilidade para empresas do lucro real, que exigem um nível de complexidade um pouco maior de apuração e transmissão das obrigações acessórias, logo, um honorário contábil para uma empresa de lucro real vai acabar sendo um pouco mais caro do que um honorário contábil para uma empresa do lucro presumido. E você precisa colocar no papel se essa economia de 1% que você vai ter no imposto, se vai valer a pena pelo fato de ter que contratar uma contabilidade especializada em lucro real, que com avance contábil, ou também um escritório de advocacia, e você vai ter que colocar na balança se o honorário para esse faturamento vai estar compensando ou não a economia tributária que você vai ter e o honorário contábil que você vai ter que pagar para uma empresa do lucro real ou até mesmo um escritório de advocacia que entenda para fazer jus a esse crédito presumido de ICMS. Claro que se sua empresa vai continuar numa crescente, faturando 200, 300, 400 mil reais, aí já vai começar a valer a pena contratar um escritório de contabilidade especializado no lucro real, uma assessoria jurídica, porque a sua economia de impostos no lucro real, tendo ali um crédito presumido, um benefício fiscal de ICMS nesses estados, ainda na ponta do papel vai fazer sentido para você estar no lucro real, mesmo tendo que arcar com despesas um pouco mais caras de contabilidade e também de advocacia. Pessoal, então nesse vídeo aqui era basicamente isso que eu queria tratar com vocês, do lucro real para empresas de e-commerce, tá? Lógico que tem uma série de outras questões, tem outros tipos de benefício fiscal também, mas o mais utilizado é o crédito presumido. Em alguns estados se chama de crédito outorgado ao contribuinte, onde a Fazenda Estadual te dá um desconto de até 80% no ICMS.
Temos também o benefício fiscal da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, da exclusão do PIS e COFINS da própria base de cálculo do PIS e COFINS. São benefícios também que existem, vai ter uma redução menor na alíquota tributária, mas ainda assim é um benefício fiscal, que vale a pena para empresas com faturamento mais robusto procurarem um escritório especializado. O benefício maior seria o do crédito presumido. Mas apenas para vocês terem uma noção, isso também vai depender do produto que cada e-commerce vende, se o produto é de substituição tributária ou não, dependendo do NCM, da composição do produto. Depende também se o produto é monofásico, para ter em relação ao PIS e a COFINS. Um produto monofásico é aquele que incide o imposto somente na primeira etapa da cadeia. Então há uma série de variáveis que somente um escritório de contabilidade especializado vai saber tratar. Temos também a questão da substituição tributária do ICMS, o diferencial do alíquota do ICMS, e somente ali fazendo um estudo caso a caso, porque varia de situação para situação, alíquota para alíquota, estado para estado, dependendo do produto que cada pessoa vende. Cada produto tem um NCM e a tributação varia para cada NCM, e por isso é importante contar com um escritório que seja especializado. Vou me aprofundar mais em alguns outros vídeos a respeito do lucro real para empresas de e-commerce. Gravarei também um a respeito do lucro presumido para empresas de e-commerce. Espero que vocês consigam ir se familiarizando com o tema, e se porventura ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Conte conosco, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.